Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, Dilson. Mais um dia que não está aqui entre nós, mas está cuidando da sua saúde, está fazendo exames, graças a Deus, e está tudo se encaminhando para que ele volte restabelecido completamente. Continue rezando por ele, como eu pedi ontem, e como eu venho pedindo há muito tempo, rezem também pelo nosso querido, amado presidente Bolsonaro. E pela paz, né? Pela paz aqui no Brasil, pela paz no mundo, que nunca é demais. Os seres humanos precisam da tranquilidade e paz para poder trabalhar, para poder vencer seus obstáculos e segurando sempre na mão de Deus. E sem paz nada disso é possível. Mas hoje eu tenho assuntos assim, como sempre, eu acho que eu escolho bem os assuntos para trazer para vocês. Às vezes, até posso errar, me enganar, ou não ser muito boa na explicação. Mas creiam, a intenção é sempre muito boa. Então, eu estou sempre estudando, pesquisando, e uma das grandes fontes, maiores fontes de informação que eu tenho sobre as notícias é na internet, porque a mídia aberta, né, a Globo Lixo e as outras primas dela, não prestam. O jornal, então, se você quiser se desinformar, virar um imbecil por completo, leia 0 hora. Acabou. Receita perfeita. Então, eu descobri hoje, por essas andanças pesquisativas, que o nosso príncipe, o Dom Felipe de Orleans e Bragança, que é deputado federal, ele pensa igualzinho a mim e o que eu venho dizendo para vocês desde janeiro, quando eu ainda estava em Portugal e que o Trump tomou posse. Quando, assim, imediatamente, assim, simultaneamente, a posse do Trump, aconteceu, assim, aquela avalanche de notícias, de informações, que a gente já sabia, já desconfiava, o nosso feeling pessoal já dizia isso, nós somos animais políticos. Por isso que eu não gosto quando a pessoa não gosta de política. Nós somos políticos na essência, pela nossa natureza. Então, ainda não estou legal, né? Rezem por mim também. Então, lá em janeiro de 2025, eu descobri que através de um órgão, que agora já está extinto, graças a Deus, que as pessoas que eram envolvidas com ele já estão sendo ouvidas em juízo, já estão fazendo delações premiadas, mas desde o comecinho, a gente já descobriu que eles derramavam rios de dinheiro. Primeiro, nosso foco, como deve ser, né? Somos brasileiros, é o Brasil. Foi sempre o Brasil. Mas depois a gente descobriu que eles não eram só bonzinhos e generosos conosco, que eles eram bonzinhos e generosos com todos os povos do mundo que eles queriam conquistar, que eles queriam tomar conta, que eles queriam domesticar. Para quê? Para torná-los comunistas. Como eles vêm fazendo conosco, eu estou sempre alertando, eles estão fazendo isso conosco há 40 anos. Então, eles tiveram tempo de lentamente, com muita resiliência, há de se convir, construir ou desconstruir a nossa nação. Começando, né, pela base, como eu falei ontem para vocês. Mas hoje eu vi essa matéria, então vou reforçar esse assunto. Que a USAID interferiu desde a facada que o Bolsonaro levou, aqueles milhões todos que pagaram os advogados, que pagavam o próprio Adélio, porque ele não tinha emprego, ele tinha 2 ou 3 notebooks, ele viajava por todo o Brasil, ele andou até em Santa Catarina, naquela mesma época, tentando matar o filho do Bolsonaro, o que mora em Santa Catarina, e que agora, se eu não me engano, é vereador de Camboriú, com certeza. Então,
vocês vejam que a gente começava com as antenas ligadas. E o que a esquerda dizia? Isso é teoria da conspiração. KKKKK. Isso não existe. Vocês são um bando de doidos, cheios de ódio, e querem esparramar o ódio por todo lado. Não. Nós somos apenas, agora o que sempre fomos, brasileiros de raiz, brasileiros patriotas, cristãos. E nós não estamos aqui nesse mundo de passagem. Nós sabemos que estamos nesse mundo para cumprir missões. Cada um tem a sua missão. Alguns têm uma missão que não é ter essa missão. Eles se desviam por descaminhos do mal, e isso passa a ser a missão deles, porque eles já têm um defeito, né? Que não chamam de doença, mas que é a psicopatia. Então, os psicopatas são extremamente inteligentes e eles se acham sempre com razão. Um exemplo assim, enorme para ser estudado até porque não é médico, nunca fez psiquiatria, é um cabeça de ovo podre, né? É um psiquiatra não, perdão, os psiquiatras. É um psicopata perfeito e acabado. Ah, não, mas ele é cheio de perfeição. Claro, mas a perfeição do psicopata é ser mega super imperfeito, além de ser super inteligente e articulado. E o resto vem por conta. Não tem medo, não tem empatia. Para ele, tanto faz matar como é que se diz? Maltratar, torturar antes, separar as famílias, tudo que ele vem fazendo. Mas quando fizeram com ele, ele se oriçou todo. Isso não é legal, isso não é humano. Ele e o Barroso falando, parece que é um filme. Parece que é um filme engraçado, um filme para rir. Mas nós sabemos quantas lágrimas nós já derramamos por conta dessa psicopatia. Então, lá em janeiro, eu me dei conta. Epa, já começavam a dizer que o Trump estava assumindo e já estava mostrando as garrinhas para tomar conta do Brasil. Eu só somei 2 e 2. O que eu encontrei? 4. Simples assim. Eles jogaram dinheiro do povo americano, os impostos do povo americano, de esquerda, de direita, tudo junto, misturado, jogaram em cima do Brasil e de outros países que eles queriam realizar as suas vontades através de crimes, alguns pavorosos. Crime é crime, mas dar uma facada num candidato a presidente, ou um tiro, ou matar, ou tentar matar, como está toda hora acontecendo, sempre por parte da esquerda, porque será, né? Você nunca vê um atentado de alguém da direita contra alguém da esquerda. Mas voltando ao assunto. Então, eu pensei assim, se eles entortaram o Brasil desse jeito, porque sem a grana que veio de lá, teria sido muito mais complicado, muito mais difícil, e talvez até nós tivéssemos algumas manifestações cruentas, quer dizer, com sangue, com guerra mesmo, guerra civil, que foi uma coisa assim que eu sempre tive pânico na vida, só porque eu gosto muito da história e já passei meus olhos por centenas de guerras civis pelo mundo inteiro, desde a antiguidade. Não se chamava guerra civil naquela época. Bom, mas então o meu raciocínio era esse. Se eles usaram o dinheiro do povo deles mesmo para nos corromper, para corromper as nossas urnas, para roubar nossas eleições, para quase roubar o nosso candidato quando ele começou a fazer sucesso, se eles fizeram isso, se eles patrocinaram todos os desmandos, que foi preciso gastar dinheiro, eles patrocinaram com esse dinheiro, com essa grana toda. Então, agora, eles têm o dever, a obrigação de consertar o erro deles. Pela própria esquerda? Não, claro que não, né? Graças a Deus, e por isso a gente torceu tanto. Os brasileiros que estão lá envidaram todos os esforços no sentido de fazer com que o Trump se elegesse. A maioria deles estão lá há muito tempo já podendo votar, e outros apenas ajudando e fazendo campanha, etc. Enfim, Trump ganhou. Então, se ele ganhou, ele botou
primeira patinha dele em cima da esquerda de lá. E depois botou a segunda em cima da esquerda daqui, graças a Deus. Ele está agindo pelo mundo inteiro. Quantas guerras? Outro dia eu disse aqui, 4 ou 5 guerras, ele acabou nesses meses de mandato. Inclusive uma terrível, uma iminência de Terceira Guerra Mundial. Ele foi lá, era avião para lá, avião para cá, bomba para lá, bomba para cá, míssil para lá, míssil para cá, morrendo gente, a cidade Israel, com algumas coisas destruídas, como aquela imbecil disse, as balas de lá vêm e não matam ninguém, as daqui vão lá e matam milhões. Ela exagerou. Mas acontece que quem é melhor numa guerra acerta mais. É lógico. Quem ganha uma guerra não é quem está mais fraco, quem lutou pouco, com menos armas, com menos homens, hoje com menos tecnologia. Então, eles são superiores e ganharam. Mas eles ganham, assim, ó, a cereja do bolo, a guerra terminou e do melhor jeito possível, evitando, assim, ó, milhares ou milhões de mortes com aquele avião, aquele pássaro negro na madrugada, que, tchum, largou uma bomba a 65 metros de profundidade, que é uma coisa que é o único avião no mundo que faz isso. Não, um só não, tem 4, mas todos americanos. Eles não vendem para ninguém tirar cópia. Tem mais essa. Só eles é que tem. Então, no meu raciocínio, eu vi, era esse. O meu raciocínio era esse. E eu vi, então, que fechou com o raciocínio do príncipe, porque ele acha que isso não é nem uma invasão, que ninguém está invadindo, botando a pata na soberania brasileira, porque, vamos combinar, soberania nós não temos mais há muito tempo, porque os comunistas eles estão enfiados desde os órgãos mais insignificantes até a presidência da República e até o Supremo Tribunal Federal e quase todo o judiciário, desde a primeira instância, desde a comarca mais simples. E assim, esse aparelhamento, a esquerda fez com muita determinação, com muito cuidado, durante todos esses anos, na Igreja Católica, né? Vocês lembram, o BOF, né? com aquelas comunidades eclesiásticas de base, aquelas coisas, tudo, aquelas invenções do comunismo. E eles, aqui no litoral, por exemplo, mais de 50% dos padres são comunistas. Pode ser até que tenham se mudado alguns daqui, mas são. E o povo daqui vai à missa cheia de cartazes do MST, da procissão disso, da procissão daquilo, tudo coisa comunista dentro da Igreja Católica, e os católicos nem se tocam, nem se dão conta. Vão lá e rezam, e estão papagaiada isso, me desculpe. Porque eu entrei uma vez numa igreja em 20 anos, eu não estava entrando em igrejas, estava por aqui, por causa do avanço do comunismo dentro da Igreja Católica. Aí tive que acompanhar os amigos, contei essa história 1000 vezes para vocês. E a missa, depois da missa, durante a missa eles estavam lá, rezando, fazendo aquelas coisas que se faz numa missa, mas para mim sem nenhum valor. Eu prefiro estar no silêncio do meu quarto, da minha sala, estar em qualquer lugar e me conectar. Estou conectada com Deus, conversar com Deus. Eu não preciso ir à missa para ver essas palhaçadas, para ver um padre comunista falando em cristianismo, um padre fazendo doutrinação comunista no altar, porque é o que eles fazem. Mas se a gente sabe que isso é doutrinação, se a gente tem mais de 2 neurônios, a gente vê. Mas a maioria das pessoas não percebe. Não percebe. Essa é a triste verdade. Então, eles avançaram dentro da igreja até o ponto de chegar num papa comunista. E agora, vocês veem que a banda está tocando diferente, graças a Deus. Agora, até, se a gente souber que o padre não é comunista, até dá para assistir uma missa. E as igrejas estão voltando a encher novamente. Por conta disso. Então, ai meu Deus, estou começando a acertar o tempo. A Dilson volta, Adilson, porque eu tenho avançado no tempo, perdido uns minutos, porque eu me esqueço, né? Estou conversando, assim, estou dando prazer de conversar com vocês, que o tempo voa.
Então, ele pensa assim também. E é natural isso. Não tem essa de estar invadindo a nossa soberania. Para começo de conversa, a gente nem tem mais. Né? Nós não somos mais um país soberano. Nós temos um cara que se faz de palhaço, que é um cachaceiro, bêbado, que não tem caráter nenhum, psicopata também. Isso é o que nós temos. Um Brasil tão rico de homens inteligentes, inteligentíssimos, extremamente capacitados, mas isso essa diminuição, essa captis diminutio, como se diz em direito, que é a diminuição da capacidade, isso vem acontecendo aos poucos, na água que a gente bebe, no flúor que vem na água, em coisas que a gente come e não sabe, que parece gostoso, que parece muito bom, mas é tudo cheio de químicas que destroem o nosso organismo, que acabam com a nossa inteligência, que nos deixam mais apoucados de inteligência, digamos assim. Então, agora já estamos no momento certo, Gabriel, de chamar o nosso querido, amado Alexandre Garcia, que vem nos enriquecer com seu conhecimento. Oh, meu amigo, meu colega, tenho saudade daqueles tempos lá na Rádio Gaúcha, quando a gente se encontrava nos corredores, batia papo, e o mundo era outro. Nós vivíamos uma outra fase do mundo. E agora, né, por incrível que pareça, Deus nos deu essa felicidade de estarmos nessa idade avançada que nós estamos e continuamos fazendo a mesma coisa, trabalhando pelo bem de todos. Então, que venha o nosso amado Alexandre Garcia. Pode chamá-lo, Gabriel. E depois, é lógico, os nossos comerciais.
Bom dia. Eu vi agora no Instagram uma postagem do deputado presidente da Comissão de Direitos Humanos do Parlamento Europeu, Antônio Tanger, dizendo que recebeu uma delegação brasileira com um relatório sobre os direitos humanos no Brasil, as liberdades, o avanço do Estado sobre a nação, e que está encaminhando isso para o Parlamento Europeu examinar. Quem são os responsáveis por isso? Interessante. A propósito, falando de Europa, né? Eu fiquei curioso porque eu soube que o Eduardo Talhaferro tá lá na região da Calábria, mas ele não pode percorrer a Calábria toda. Ele fez um compromisso com o governo italiano enquanto não decidir sobre o pedido de extradição dele, feito pelo ministro Alexandre de Moraes, né, que pediu prisão também, mas a justiça italiana não acatou. Ele teve, sim, né, ele deixou o passaporte, a identidade e um compromisso de não se ausentar da província onde ele mora. Eu fui ver a província qual é. Né? É a província de Catanzaro, que fica na Calábria. É na sola da bota. E aí eu descobri mais um lugarzinho da Itália que eu não conhecia. Né? Sensacional, Catanzaro. Tem um teatro maravilhoso, Teatro Politeama, 2 pontes maravilhosas, parece que saem de 2 montanhas, costa do Mediterrâneo, maravilha. Um lugar muito bonito, centro histórico, belíssimo. Acho que o Eduardo escolheu bem um lugar para ficar lá, refugiado político, né? Provavelmente é isso que vai acontecer. Bom, gente, vocês lembram, eu queria falar do Rio Grande do Sul e essa força de não esperar por governo. Aconteceu com a ponte lá do Rio das Antas, que foi derrubada e as pessoas reconstruíram. Lá na ponte do Forqueta, também entre Lajeado e Arroio do Meio, que as empresas participaram doando material, aço, enfim, tudo que podiam para construir logo a ponte. E agora eu vejo que o pessoal que está preocupado com o futuro, ciência, tecnologia, inteligência artificial, não esperou, né? E a iniciativa privada, com doações dela, aportou 400 milhões para fazer o ITEC, Instituto de Tecnologia e Computação. Vai fazer o quê? Filantropia, bolsas de estudo para jovens se formarem lá, morando internos. Tem 20 hectares o terreno, a Prefeitura de Gravataí dá a urbanização, faz tudo, infraestrutura, água, luz, etc., né? E eles já faziam isso em relação à PUC, com bolsas lá para a formação de gente nessa área. Né? Qual é a exigência para receber a bolsa? Óbvio. É baixa renda. Não é a cor da pele. É baixa renda. Justiça. Né? Bom, você sabia que tinha uma deputada brasileira do Ceará, representante do povo do Ceará, deputada federal. Estava na flotilha da Greta, indo lá supostamente para levar auxílio humanitário para a faixa de Gaza, para favorecer o Hamas. Né? Gente, só não tem paz lá por causa do Hamas, que obedece ao Irã. O Hamas e o Irã e o Hezbollah querem a extinção de Israel. Já fizeram acordos entre a Organização da Libertação da Palestina, do Yasser Arafat, e Israel, no tempo em que era o chefe do governo Menachem Begin. Os dois receberam o Prêmio Nobel da Paz. Criou-se a Autoridade Palestina, então, sabe o que o Hamas fez? Passou um rolo compressor em cima da OLP da Autoridade Palestina e manda na faixa de Gaza e em grande parte da Cisjordânia. E aí aproveita o Hamas e entra e trucida 1.200 israelenses não combatentes,
crianças no forno micro-ondas, bebês no forno micro-ondas, né? Estupros, levaram mais 200 e tantos reféns. Né? Esse é o Hamas. Tem uma deputada aqui, Lisiane, como é o nome? Lisiane Lins, PT do Ceará. Estava lá no barco e está repetindo o que a Greta disse. Fomos sequestrados por Israel. Israel fez uma barreira naval, né, para evitar que o Hamas recebesse armas, munição, né, foguetes, né, que atira contra Israel, de hospitais, de mesquitas, de cemitérios, né, onde estão os foguetes. Ajuda humanitária, sabe quem dá? Israel. Eletricidade, água, sempre. Israel teve que fazer manutenção, porque aquele ataque do Hamas estragou a maior parte das entradas de eletricidade. Né? E emprego. Sabe que o pessoal da faixa de Gaza que está empregado em Israel ganha salário 6 vezes mais. Só para a gente ser informado no meio dessa onda de desinformação. De Brasília, Alexandre Garcia. Restaurante Monticelli. Diariamente com um super buffet de pratos quentes, com churrasco e variedade de saladas. E para o seu acompanhamento, deliciosas sobremesas. Nosso horário de atendimento é de segunda a segunda, das 7 às 19 horas. Telefone para contato 519-9654-4964. Restaurante Monticelli, junto à rodoviária de Osório. You're like a Ferris wheel circling around, off in an open field, firm in the ground, lost in the wilderness, not to be found. Give me your hand and I won't let you down. In a place I've never been, to find a way of wandering. Will you take my hand, or will you just keep spinning? Searching for 7 years, yearning to see. Tell me I'm getting near where you will be. Scarred from the moment when I saw you leave. How will it feel if I break through the tree? In a place I've never been, to find a way of wandering. Will you take my hand, or will you just keep spinning? Bem, já falamos, num primeiro momento, de política, porque essa é a ciência, a política é uma ciência, é a ciência do momento. E eu que venho buzinando no ouvidinho de vocês há mais de 2 anos, que política é importante, e ouvindo desde o começo, e ainda ouço, ainda um pouco, que política não é nada a ver, que política é coisa de político. Então, eu, todos os dias, com todas as coisas que eu falo para vocês, sobre todas as coisas, vocês percebem que existe política. E eu repito, não é política partidária, meus amores. É política, você é um animal político. Nós somos seres políticos. E a gente precisa, como eu disse agora, há minutos atrás, entender um pouquinho de política para ir numa igreja e saber que o padre não sem vergonha é comunista. Porque se você não tem esse conhecimento,
que você aprende, que você busca, se não aprendeu na escola. Eu, graças a Deus, tive uma escola muito boa, primária, a secundária, fiz admissão, que era quase um vestibular para entrar para o ginásio. Terminava o ginásio, a gente ia para fazer o terceiro grau, que era clássico, científico ou magistério. Eu fiz clássico e magistério. Magistério terminei, não fiz, fui até a metade, aí era muita coisa. E depois me encaminhei, você sabe, né, pelo ramo do direito, e fui para o direito penal, que também é eminentemente político, social, porque a faculdade de direito é ciências jurídicas e sociais. Então, nunca me desviei desse caminho. Concorri, tive mandato, fui uma vereadora que apanhou de todos os lados, uma vereadora que 20 anos, eu acho, antes do Bolsonaro não aceitar um carro, porque ele era vereador no Rio de Janeiro, e que ele foi o único que recusou, e a marca do carro deles era Opala. Eu não sei qual, provavelmente fosse uma Opala também, mas eu, na condição de presidente da Comissão de Justiça da Câmara de Vereadores de Porto Alegre, eu tinha direito ao uso de um carro meu com motorista. O carro não era meu, o carro era da prefeitura, mas eu podia usar a hora que eu quisesse. E sempre com motorista. E eu não aceitei, porque eu já achava que o salário que eu ganhava podia até não ser muito para todo mundo, para os mais abonados, para os abonadíssimos, mas para mim era um bom salário. Por que é? Não me vem, o vereador ganha uma miséria. Os vereadores das cidades pequenas ganham menos, mas trabalham na Câmara, na tribuna, um dia por semana. E um dia, reunião de comissões. Porto Alegre sempre, eu comecei em tempo diferente. Se tinha plenário todos os dias, até sexta, e comissões nas quintas-feiras, pela manhã. Então, e até eu acho que naquela época, até bem um pouco antes de eu entrar, não era pago, não era remunerado o cargo de vereador. Então, mas isso é outro assunto. Eu não quis o carro, mas tu tem que aceitar, porque todos aceitam, blá, blá, porque é a praxe, nunca ninguém disse não, eles desmaiaram, assim, caíram na minha frente. Não é possível, é possível. Por que eu vou fazer o meu povo, que paga o meu salário, me pagar de novo, se até bitributação é crime? Por que eu ia tributar os meus eleitores? Eles já tinham me eleito vereadora, estava ganhando meu salário de vereadora, aí eles tinham que pagar o carro e o motorista que eu andava. Eu não vi assim, nunca vi lógica, sentido nisso aí. Trouxa? Pode ter sido que eu tenha sido trouxa. Eu hoje ganho muito pouco, não posso mais trabalhar na minha profissão, faço isso aqui por vocês, por amor, faço como tantas e tantas a pacto e outras coisas que eu fiz, os trabalhos nos presídios, os trabalhos dos moradores de rua, pelo Rotary, fiz tudo isso como voluntária. Os dependentes químicos eu trabalhei mais de 40 anos, eu só parei quando vim para cá. Então vocês entendam que isso não é porque eu sou trouxa, não, é porque eu sou uma pessoa comum, uma pessoa normal. Eu acho que sou. Eu acho que anormais são esses que se elegem para se dar bem, para ganhar milhões, bilhões e agora trilhões. Isso é imoral, isso é indigno, é ilegal. Não é o meu caso, graças a Deus. Mas hoje tu podia morar numa casa espetaculosa, ter carros maravilhosos, ter motorista, não sei o que, não sei o que. Podia ser uma pessoa rica? Podia. Mas não sou. Me chama, como diz o Bolsonaro, me chama de ladrão, porra. Me chama de ladra. Ninguém pode. Pode até ter pena de mim, porque eu não vivo dentro dos padrões que eles achariam que eu mereceria viver. Mas para que isso acontecesse, eu teria que ir além do que me era cabido, por direito. E eu sempre andei nas 4 linhas. E é por isso que eu sigo o Bolsonaro cegamente. Porque até hoje, ele nunca me decepcionou. E nunca decepcionou ninguém, isso eu tenho certeza, porque o número de seguidores que ele tem, hoje, é bem maior do que ele tinha
em 18, quando se elegeu presidente. Quando ele se reelegeu presidente, ele já tinha mais gente. Aí, como eleição não se ganha, se rouba, nós ficamos sem eleição, sem presidente. Oficialmente, porque para nós, ele é o nosso presidente. E nós estamos sofrendo com ele, enclausurados com ele. E quem é bolsonarista sabe o que nós estamos sofrendo. É como se um familiar muito amado, muito querido, estivesse preso, tivesse proibido de falar com o resto da família, tivesse sem a possibilidade de fazer as orações para o seu grupo. Agora estão até dando uma colher de chá para ele. A gente se conversa, né, nos grupos, eu converso com as minhas amigas, e elas comentam o programa que eu faço aqui com vocês todos, e todas sofrem igual. Não sou só eu. Não. Todas com quem eu falo, o sofrimento é o mesmo. E não pense que a choradeira é minha. Até não, hoje eu me emocionei. Mas todos sentem a mesma coisa. E a gente, quando vê na internet, a gente se derrete também. Porque é de cortar o coração o que estão fazendo com o melhor político que já teve nesse país. Nós temos outros países, outros políticos bons na direita, nós temos fazendo um trabalho magnífico, só que eles são minoria. A maioria não presta. E é sobre isso que eu vou trabalhar com vocês daqui para frente. Entre outras coisas, claro, você sabe que eu misturo muito ainda tenho um pouquinho de tempo. Mas eu tava vendo na internet, eu recebi um vídeo que diz assim, o seguinte, falando sobre um cientista, falando sobre um médico, falando sobre um outro médico cientista que estuda com profundidade a questão da infância, que nós estamos vivendo uma tragédia silenciosa. Por que isso? Além de todas as outras que a gente está sempre falando. Mas prestem bem atenção. O aumento das doenças mentais infantis, ou o aumento da doença mental entre as crianças. Vejam bem como isso é importante. Não é loucura. Não é loucura, porque se a gente fala com qualquer mãe, desde pequenininha até adolescente, elas vêm com TDAH, com APC, com D não sei o quê, é tudo um monte de letrinhas. Tudo com significado que a maioria das pessoas não entende. Mas vão criando para justificar os comportamentos das crianças de hoje. Não é o fim do mundo, não é o apocalipse, não é. É política. Ai, não. Agora se ela exagerou. É política. Agora, daqui a pouquinho eu vou explicar para vocês por que é política isso aí. Que os pais não se façam culpados, não se sintam culpados por isso. Porque talvez até sejam, mas eles também já são vítimas. Porque quem tem menos de 55 anos já foi trabalhado, industriado para ser o que é, para ser de esquerda, para ser insensível, para ser confuso, para ser atrapalhado, para ter problemas mentais. Então, esse problema das doenças infantis, ele está se tornando um problema endêmico, quer dizer, é geral, e não é só no Brasil, é da humanidade, é a etapa que a civilização, a maior parte do mundo atravessa nesse momento. Então, pasmem também, em cada 5 crianças, uma tem, em cada 5, só 5, uma tem problemas de saúde mental. Isso é um pavor, mas é real. Olha, o aumento do tal SDTH, que é transtorno de não sei o quê, de hiperatividade. Você sabe, estão sempre falando desse assunto. Como eu estou muito afastada da infância e da juventude, da adolescência, eu nem faço questão de memorizar, não sou médica. Bem, esse aumento da TDAH está acontecendo cada ano, aumenta 43% o índice de crianças afetadas. Isso aí, são crianças com déficit de atenção, com uma série de problemas bem graves.
temos aí também o aumento de 37% na depressão de adolescentes. Temos também um aumento de 200%, que horror, 200% na taxa de suicídio em crianças entre 10 e 14 anos. Isso é científico. E aí a pergunta do próprio médico, o que nós estamos fazendo de errado? E aí vem a resposta que eu escandalizei vocês ali atrás, que é política. Porque você se lembra que casualmente, porque eu encontrei essa matéria, recebi essa matéria hoje, mas eu falei ontem para vocês, talvez assim, que os comunistas ortodoxos digam assim, Jussara é ignorante, porque como é que se diz, os mandamentos, os 10 mandamentos, não são do Lenin, não foi ele que fez, nem foi feito na Rússia, foi na Inglaterra, e foram escritos em inglês, e não é bem assim nessa ordem, mas a finalidade dos mandamentos comunistas, que todo mundo diz que é do Lenin, se é ou se não é, não me interessa, mas eles existem, estão sendo colocados em prática há quase 100 anos. E é por isso que as nossas crianças estão sendo destruídas já na barriga da mãe, já no nascedouro. E principalmente por aquilo que nós ingerimos, agora estamos descobrindo, né, disseram que era água mineral, agora é mas não sei o quê, que causa o autismo. Eu não sei, deve ter uma sigla também, o autismo. Então, está nascendo também muitas crianças autistas. Isso é tudo um resultado. É um trabalho, porque vocês nunca ouviram antes falar em agenda. Houve agenda 2010, 2020, 2030. É que nós estamos agora. E o padrão é o mesmo, que é aquele lá da implantação do comunismo. Como é que se começa? Como é que se capacita para um grupamento social para tomar conta do poder politicamente? Primeira coisa, destruir a juventude de todas as maneiras possíveis, também e principalmente sexualmente falando. Então, vocês sabem essas bombas que existem agora aí, que graças a Deus, caindo lá nos Estados Unidos, vai cair no resto do mundo, que é a cultura woke, que é assim, homossexuais sempre houve. Se a gente for estudar a história antiga, a história da antiguidade, Alexandre o Grande, o maior general, o maior conquistador que houve na história antiga, ele conquistou praticamente quase todo mundo conhecido, civilizado, nem todos eram civilizados, mas todas as sociedades humanas que haviam naquela época. Um grande guerreiro era gay. Então isso sempre, Nero e outros imperadores romanos, mas isso aí nunca impediu que alguns desses homens fossem grandes cientistas, grandes sábios. Entre os filósofos, a mesma coisa. Isso não impediu a grandeza deles, não impediu o ensinamento que eles nos deixaram, ensinamento eterno. Então, a gente não tem nada contra os gays. A gente tem contra a política woke, que pega e obriga a gente a aceitar o homossexualismo, incutir em quem não é. Quem é, tudo bem, que continue sendo, porque isso aí se resolve na sexualidade, se aparece na sexualidade. Quer dizer, homem gosta de homem, mulher gosta de mulher. Mas isso é um problema de cada par de cada pessoa com seu par. Pode ser grandes pessoas, nós temos na política, no mundo jurídico, nas ciências, como eu disse na filosofia no passado, e provavelmente agora também, que é os únicos filósofos que a gente conhece agora, não vale nem a pena citar. Não dá. Mas não é disso que nós estamos falando. Estamos falando, gente, que todas essas coisas são políticas. Porque o povo foi educado, preparado pelo globalismo, que é uma junção das cinco maiores fortunas do planeta, para brincarem de ser deuses, de botar governo, tirar governo, fazer guerra, matar milhões aqui, outros milhões ali, 100 milhões o comunismo por baixo matou na China. Quando o comunismo entrou, 100 milhões de pessoas.
morreram de todas as formas possíveis, por tiro, por outros tipos de execuções, pela fome, por serem jogados em lugares inóspitos, naqueles lugares que as pessoas não podem sobreviver sem equipamentos especialíssimos, que é roupa, casa, aquecimento, tudo. Então, dessas formas mais cruéis, eles mataram. E outras guerras havidas para que se implantasse o comunismo. E vocês sabem, eu estou sempre falando para vocês que é um caso tão clamoroso quanto o que aconteceu na Alemanha com os judeus. O que aconteceu da Rússia com a Ucrânia. A Rússia, para ter alimentação, tomou conta, se apossou da Ucrânia e dos ucranianos e os colocou a plantar no agro, né, que a gente diz hoje, a produzir comida, e não podiam comer um grão. Ali, no Holodomor, se chamou, é o nome que se deu para esse sacrifício em massa, esse holocausto também, ele é superior ao holocausto judeu, em números. A gente conhece bem a barbárie do que foi, porque já era a Segunda Guerra, já foi na Europa, já tinha alguns meios de comunicação, incipientes ainda, mas já havia até telefone, telégrafo sem fio, enfim. Então, a gente tomou conhecimento. Agora, o que aconteceu há uns 50 anos atrás, antes da Segunda, aliás, ninguém ficou sabendo. Só os pesquisadores, quem gosta de história, quem se debruça sobre esses assuntos, porque a gente tem que entender para o que está acontecendo agora, a gente tem que ir no passado e ver o que aconteceu, para saber, para se defender, para que não haja mais as coisas ruins e para trazer as coisas boas. Vocês entendem? Então, quando a Jussarinha falava para vocês, na época das eleições, que tudo era política, que vocês tinham que votar direitinho, blá, 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 o foco era a campanha eleitoral. Agora que nós só teremos campanha eleitoral a partir do ano que vem, porque o ano que vem haverá eleições, então aí nós voltaremos a focar especificamente, o que não quer dizer que desde agora eu já não esteja abrindo os olhos de vocês, e também estou de olho em vocês, de olho, porque vocês têm que aprender a votar. Porque eu não gosto de política, isso não é comigo. Porque teu filho está nascendo hoje com autismo ou com outros problemas, isso foi programado há 100 anos atrás, para uma maneira adequada para eles, uma maneira certa, correta, deles subjugarem a sociedade e destruindo as bases, destruindo a família. Vocês já viram um comunista falar bem da família? A gente vê, às vezes, na televisão, tem uma que dizem que é filósofa aí, ela diz, a família é o maior berço, o maior casulo, sei lá o que ela diz, de neuroses, temos que acabar com a família. O que quer dizer isso? O Estado é que tem que ser o pai das crianças. E já andaram ensaiando isso aqui no Brasil, e houve uma gritaria, eu inclusive gritei, e muita gente mais, as pessoas não se conformam com isso. Quem sabe, quem enxerga. Tem mais de 2 neurônios funcionando, tem obrigação de enxergar, de ver, de ouvir, de sentir na pele, feeling, que a coisa está errada. Não pode, não, vocês não sabem quem votar, votar em qualquer um. Tu acabou de votar no vagabundo. Não tem nada a ver com isso. Tem. Vai pagar o teu IPTU, vai pagar qualquer imposto municipal, estadual ou federal, da nação toda. Esses impostos são criados por políticos, por vereadores, deputados e senadores. E alguns, é claro, pelos executivos. Mas quem é eleito para fazer as legislativo, vem de lei, a palavra legislativo. Então, quem legisla são os edis, que são os vereadores, os deputados estaduais, os senadores, os federais e os senadores. Então, com base nisso, né, é que a gente precisa ter os olhos atentos, os olhos abertos, prestar atenção. Não se furtar a discutir, porque discutir não é brigar, é trocar ideias.
Eu também, vocês já perceberam que eu nunca digo para vocês o partido A, o partido B, o partido C. Vai para ele que é melhor. Até porque eu acho que nenhum é melhor. Tem coisas boas aqui, coisas boas ali, péssimas aqui. Os da esquerda são péssimos. Vocês já notaram também a coincidência? Não se vê um escândalo financeiro, econômico, não se vê uma roubalheira de milhões, bilhões, e agora milhão já ficou para trás. São trilhões, sem que esteja a pata dos comunistas no meio. É sempre dali que vem esse veneno, é dali que vem a roubalheira, é dali que vem a falta de vergonha, falta de caráter. Por quê? Porque eles aprendem desde pequenos que assim é que se deve ser. Eles têm lavagem cerebral. Então a gente não tem nem o direito de ter raiva dessas pessoas. São filhos de Deus que estão percorrendo um caminho defeituoso. Esqueceram o que é o caminho da virtude, o que é o caminho do bem. Não precisa ser santo, basta ser decente. Hoje, quando alguém comete um ato de decência, já lá atrás, quando eu larguei o carro, meu Deus, o Daut, na época era vivo, o Daut me chamou no programa dele, fez um escândalo, batia na mesa, mas Jussara, como é que eu não sabia? Por que eu ia botar? Por que eu ia botar no jornal? Mas foi parar no jornal. Foi porque os jornalistas descobriram. Mas descobriram por acaso, não fui eu que disse, olha aqui, chame a imprensa que eu vou dizer que não quero carro. Não, eu simplesmente disse que não queria carro, como o Bolsonaro disse. E hoje todo mundo sabe que ele disse isso lá no passado. Foi passando, essas coisas vão correndo de boca em boca. Então, meus amores, é muito necessário que a gente esteja atento. Outra coisa, isso eu acho que eu vou bater todos os dias. Lembrem sempre da palavra centrão. E quando o bonitinho, simpático, que vai na tua casa, comer comida, às vezes até ruizinha, toma café frio, toma cachaçinha, né? Vai no velório, vai no batizado, vai aqui, vai ali, fica na tua, seja educado. Não precisa ser mal educado. Mas vai ali na internet, bota o nomezinho dele e vê qual é o partido dele. Não que os partidos todos sejam bons, todos têm muitos defeitos, mas os partidos da direita têm menos gente defeituosa. São cristãos, pelo menos a maioria é cristão, de direita. Mas tem também aqueles que estão acoitados em partidos da direita, mas que são muito safados. E nós temos, né, o presidente da Câmara de hoje, o presidente do Senado, é tudo de direita. Então vocês vejam, como é o nome dele? Cezefredo Pereira Antunes. Tomara que não tenha ninguém com esse nome. Aí vocês vão lá. Ele é de tal partido. Esse partido é de direita. Vejam se esse partido não está coligado com o centrão. Vejam se ele não pertence ao centrão. Por que isso é tão horrível? Porque centrão é formado por aqueles políticos que se dizem de direita, mas eles são, como dizia o Dorico Paraguaçu, daquela novela muito antiga, eles são muralistas militantes. Não é moralista, é muralista. Estão em cima do muro, sempre. Aqui, ó. Assim. Esse sim, esse não, para ver qual é o lado que vai lhe render mais conveniência. E aí eles vão. Nós temos aqui no Rio Grande do Sul partidos que se dizem de direita, que vão lá no agro buscar voto, e depois se empanderam com qualquer governador de esquerda, porque desde 83 que a gente não elege um governador de direita no Rio Grande do Sul. E podem ver que a maioria dos partidos sempre está no governo. Sempre tem uma ou duas secretarias, tem um monte de gente empregada, tem um monte de gente pendurada. Por que isso? Porque na hora do voto na Assembleia, ou lá na Câmara, ou lá no Senado, eles têm que votar o cachaceiro. Porque quem está pagando para eles o extra, eles já ganham bem, mas eles ganham muito mais nessas roubadas aí, roubadas para nós, povo. É que eles pegam, né, o dinheiro das emendas. As emendas são... O que são as emendas?
é que cada vez que o cachaceiro precisa, estou usando exemplo porque ele é que está no governo hoje, mas é assim sempre, em todos os outros governos, menos do Bolsonaro. Não é porque eu sou bolsonarista, é porque ele não fez isso. E se ele fez isso uma vez, me diga, fale, denuncie, porque aí eu vou ficar sabendo e todo mundo, porque até agora ninguém sabe, certo? Não inventem, tá? A palavra fake news foi inventada por vocês, por coisas que vocês gostam de fazer, certo? Só o que é verdadeiro. Então, aí vocês vejam a importância, chegando a hora, a importância de nós termos a informação correta. Porque senão esses candidatos, quando o candidato, meu Deus, é Bolsonaro, você sabe, a Joyce, você sabe, dezenas de outros bem conhecidos, né? Mas tem aqueles que estão escamoteadinhos, os gauchinhos que são deputados, são vereadores nas câmaras, na hora de se eleger, foram lá com a bandeira do Brasil, Bolsonaro, e depois, para negociação. E depois, aí só votam com o governo. Aqui no Rio Grande, com os governos de esquerda, porque há 40 anos que nós só temos governo de esquerda. Então, quem está dando apoio para o governo de esquerda não ganhou voto com o povo da esquerda. Ganhou voto com o povo da direita. Por isso que eu digo, vocês, principalmente do agro. E nós, apesar de tudo isso, nós temos, não concorre à reeleição, mas nós temos um dos maiores senadores da República e que é do agro, defensor do agronegócio, ferrenho. Ele é decente, ele é digno, ele é íntegro. E, infelizmente, está no mesmo partido que eu, que é um partido desses, que está lá no centro, vendo para qual é o melhor lugar de cair. Mas nós temos, eu digo com muito orgulho, senador Reis, um homem honesto, digno, trabalhador e de direita. Esse foi lá para pegar o voto do pessoal de direita e trabalhou para quem votou nele. Mas a maioria, tanto que eu estou dizendo o nome dele aqui, a maioria fica assim, na encolha. Conforme for, conforme tiver a música e o jeito que eu vou dançar. Bem assim. Então, vocês agora, depois daqui a 4 anos, não, ano que vem, se vocês votarem enganados num cara da direita, achando que ele é de direita, podem cometer esse erro. Eu também já cometi e até estou sujeita a cometer, porque eles mudam depois. Eles mudam. Agora, uma coisa que é básica, que é fundamental, é que se ele já tem antecedentes, se ele já está num país, num partido que gosta de negociar com a esquerda, se já vem acontecendo isso, então, fechou, certo? Você pode até se arrepender depois, mas já sabia que ele não era sério, que ele podia ser sim ou não. Mas normalmente vota com o governo, para não perder os empregos, né? Aqueles empregos dos cabos eleitorais. A coisa não é tão simples, gente, é complicadíssima. É por isso que não é assim, preto no branco, não é. Política não é. Ela não é uma ciência exata. Ela é uma ciência social. Então, ela é extremamente eivada de todos os vícios, todas as coisas ruins e boas dos seres humanos. Eu amo vocês. Não é novidade isso, né? Você sabe. E amanhã, vamos torcer para o Adilson terminar com esse... Ele precisa fazer esses exames. Precisa. Só depois, então, é que nós terá, né, o tratamento devido e adequado. Mas vamos rezar para que isso termine logo e termine bem. Que todos esses exames sejam negativos, que ele esteja bem de saúde, descubram o que ele tem, para ele voltar para o nosso meio. Porque, né, Gabriel? De vez em quando a gente está mais rateada, né? Eu estou aqui, o Gabriel está em Capão, o Adilson em Santa Catarina. Só no amor, só na boa vontade. Até amanhã, se Deus quiser. E meu Pix está rodando aí embaixo. Se é o pedir para o Gabriel. Não sei se ele colocou. É o meu CPF.